Queridos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para cooperar com essa visão, para cooperar com esse tão grande e maravilhoso trabalho missionário, que é mais conhecido como impacto evangelístico. E olhando daqui de cima, eu percebo como esse auditório está lindo, como esse auditório está maravilhoso. E eu só consigo chegar a uma conclusão: nós estamos aqui por causa do impacto evangelístico. Nós estamos aqui já comunicando para o mundo espiritual que estamos chegando. Nós estamos aqui já enviando mensagem que a gente já está preparando a infantaria, o batalhão, e aqui é o QG dos missionários que vão impactar nesse carnaval. Por gentileza, queira tomar sua Bíblia em mãos, por favor. Localize na mesma Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Pega aí na nossa strings, conhece? Essa vai funcionar. Essa vai funcionar. Quando eu descer, tu desce. Quando eu subir, tu sobe. Digamos assim, quando eu aumentar o tom da voz, que for falando mais alto, você vai subir. Aí quando eu for baixar, você vai baixar. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Queridos, é um trabalho tão maravilhoso, fundamental para a propagação do reino de Deus, que eu não consegui trazer outra temática. Eu preciso falar de missões. Tenho, pela misericórdia de Deus, N assuntos para vir ministrar aqui ao coração da igreja, mas eu me sinto no dever de falar sobre a visão missionária, sobre aquilo que nos trouxe até essa vigília, que reuniu toda essa quantidade de pessoas aqui para falar da importância da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Renato, esse homem elegante, visionário. Que Deus te abasteça, forneça e enriqueça, e te dê muita saúde para continuar realizando essa tão grande obra. Que venha pelo menos mais uns 40 anos pela frente, pastor. Em nome de quem assim crê e deseja para a vida do pastor, pelo menos mais uns 40 anos pela frente, em nome de Jesus. Mas ainda correndo no altar, hein? Correndo no altar, fazendo missões, impactando o Amazonas, o Brasil, e o impacto evangelístico vai chegar em outras nações, viu? Você pode dizer amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz da seguinte maneira: e teve Paulo de noite uma visão em que se apresentava um homem, um varão da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e, por gentileza, complete. Passa a Macedônia e. Tem muita gente para pouco barulho. Bora lá. Passa a Macedônia e. E logo depois desta visão,
procuramos partir para a Macedônia, concluindo, acreditando, percebendo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo de número 23, por favor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Me ajuda? Os lançou no cárcere e lhe segurou os pés e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, de modo que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E foram soltas as prisões de todos. Bora lá, auditório. E foram soltas as prisões. E foram soltas as prisões. Cotovelo crente que está do seu lado, a cotovelo crente que está do seu lado, diga para ele: que bom que você veio. Hoje Deus te dá uma visão. Diga para ele: se prepare, hoje você recebe uma visão. Queridos, trata-se da segunda viagem missionária. A primeira teve alguns desconfortos por parte de Paulo para com o parente de Barnabé chamado João Marcos. Houve esse contratempo e a viagem não foi bem sucedida, mas a igreja agora sentiu sensibilidade espiritual para mais uma vez enviar a Paulo, só que dessa vez na companhia de Silas. E eles partem para a segunda viagem missionária. E dessa vez não vai uma dupla, vai uma equipe. Porque missões carece sempre de uma equipe. Vai Paulo, líder da equipe, Silas, companheiro, e 2 obreiros, Lucas, o médico amado, e Timóteo, seu filho na fé. Então temos 4 homens partindo para viver a pregação do Evangelho, para ministrar a pregação do Evangelho. E chegando numa cidade chamada Troade, a equipe de missões já se preparava para repousar à noite. Eles passaram o dia inteiro de jornada, de viagem, até mesmo de impedimentos espirituais por parte do Espírito Santo de Deus, que impediu a Paulo de ir para Derbe e entre outras cidades mais. Então, cansado do trajeto, da viagem, do dia inteiro, eles chegam a Troade. Estão num ambiente aonde eles vão repousar, repor as condições físicas para um merecido sono reparador. Cada qual já estava ajeitando sua cama, seus aposentos, e Paulo, claro, também já estava se preparando para dormir, para descansar nessa noite.
corpo físico cansado do trajeto, da viagem a pé. Estão ali porque foram separados pelo Espírito, confirmados pela igreja. E eles estão meio que numa hospedaria, aguardando o norte que possivelmente Deus dará no dia seguinte. Mas enquanto Paulo estava se organizando para descansar, para dormir, versículo 9 nos declara: e de repente teve Paulo uma visão. Ele estava se preparando para descansar, quando de repente Deus abre a visão espiritual. E teve Paulo de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, um homem romano, que gritava, que pedia, que rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Observe, senhoras e senhores, enquanto a equipe já estava nos seus aposentos e até Paulo, líder dela, já se preparava para dormir, de repente Deus decidiu ministrar uma visão a Paulo. E na visão aparece um homem, na visão aparece uma vida que grita, que clama, que roga, passa a Macedônia. E observe, queridos, que enquanto a equipe estava se acomodando para descansar, na visão tem uma vida que grita. Enquanto Paulo, como ser humano, já começava a ajeitar o aposento para repousar, descansar, claro, como homem pensando no seu descanso, no seu conforto material, na visão que Deus lhe transmite, aparece um homem que grita pedindo socorro, dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Eu não sei se você compreende, mas eu começo a ver um reflexo da igreja brasileira do século de número 21, porque muitas das vezes, enquanto a gente está muito interessado no nosso conforto, Deus está mais interessado em nos dar uma visão. Muitas das vezes, enquanto a gente já está pronto para conquistar os nossos objetivos, as nossas metas, Deus está procurando alguém para receber uma visão. Deus está procurando um homem e uma mulher com sensibilidade para receber uma visão. E observe que na visão, Paulo não está ganhando um carro zero. Observe, senhoras e senhores, que na visão, Paulo não está ganhando um apartamento na Ponta Negra. Observe, senhoras e senhores, que na visão, Paulo não está ganhando fama e nem popularidade no Instagram. Na visão que Deus dá para Paulo, tem uma vida clamando, dizendo: ajuda-nos. Porque quem não consegue ouvir o grito de um oprimido, ainda não recebeu uma visão. Mas você não está entendendo. Aqueles que não conseguem ouvir o grito de uma alma, é porque ainda não receberam uma visão. Acotovela o crente que está do seu lado. Sempre que eu subir, tu pode subir no volume também, tá? Sempre que eu gritar, tu pode aumentar o teu teclado. Acotovela o crente que está do seu lado. Diga para ele: se prepare para ouvir alguns gritos. Não, por favor, acotovela esse crente aí de verdade. Diga: a partir de hoje tu não dorme mais em paz, porque na madrugada tu vai ouvir grito de alguém dizendo: passa e
ajuda-nos. Porque quem escuta o grito de uma alma não dorme mais em paz. Tem que pregar, tem que evangelizar, tem que orar. Quando a igreja voltar a ouvir o grito de uma alma, a gente vai sair de quatro paredes. A gente escuta a crítica de alguém que não gostou da nossa mensagem. A gente ouve a crítica de alguém que não gostou do nosso louvor. A gente escuta a indireta que falam no Instagram, nos status, mas o grito de alguém que geme dentro da sua casa. Você já escutou o grito do vizinho que mora com parede? Pastor, ainda não escutei, porque está faltando uma visão. Teve Paulo de noite uma visão em que se apresentava o varão da Macedônia, que gritava: passa a Macedônia. Esse é um pedido de socorro. Se é um homem pedindo por ajuda, passa a Macedônia e ajuda-nos. No dia seguinte, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, acreditando, concluindo que o Espírito nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. No dia seguinte, procuramos partir para a Macedônia. No dia, não pedimos 30 dias para a gente poder atender aquela visão. Não pedimos 15 dias de folga para a gente poder se posicionar diante da visão. No dia seguinte, porque a visão de Deus exige pressa. A visão missionária é urgente. A visão missionária não é só para o mês de julho, no período das tuas férias. Ela é para ontem. A pregação é para ontem. Tem alguém ouvindo a voz de Deus daqui? Eu estou sentindo que o Espírito está aqui nesse ambiente. Eu estou sentindo que Deus está aqui e veio para chacoalhar a Assembleia de Deus e Adão, para dizer: a visão que eu dei para a minha igreja, ela é para ontem. Quando eu melhorar do pé, eu vou. Quando terminar o meu tratamento na coluna, não dá para esperar. Te posiciona. Não dá para esperar a tua aposentadoria sair. Te posiciona. Senhor, se eu for aprovado no financiamento e aquele carrinho que eu preciso para fazer missão sair, eu vou começar a me posicionar. Jesus não tinha carro e os 12 apóstolos andavam tudo a pé, e o mundo inteiro foi impactado por eles. Não precisa de carro, que já tem uma visão. Não precisa de condição financeira, quem já tem uma visão. Tem gente esperando condição, quando na verdade Deus já está dando visão. Partimos no dia seguinte, porque nós entendemos a visão que Deus nos deu. Ele estava chamando a gente para pregar. A gente entendeu. Quando a igreja entender o que Deus tem com ela. Gente, eu não vim preparado para falar nada disso de verdade. Porque nessa passagem onde eu prego no Brasil todo, eu falo que todas as portas vão se abrir.
rumo é esse desse texto? Mas é Ele quem fala. Nós entendemos que o Espírito, o problema não é o Espírito, é a igreja que não entende o que Ele está sinalizando. O problema não é o mundo, não é a adversidade, é que a gente não entende o que Ele está nos norte. Nós concluímos que o Espírito nos chamava. Nós entendemos. E a gente não perdeu, a gente teve pressa. No dia seguinte, a gente já estava com o pé na estrada. Partimos. E chegamos à primeira cidade da Macedônia, que era uma colônia chamada Filipos. E no sábado saímos à beira-mar. Aonde ouvimos falar que ali fazia-se orações ao ar livre. Saímos à beira-mar. Observe, senhoras e senhores, que Filipos é um ambiente tão hostil, tão dominado pelas trevas, que nesse lugar o evangelho não era sólido. De maneira tal, pastor Renato, que não tem sinagoga em Filipos, não tem templo em Filipos. Os poucos cristãos que existiam, que se contava nos dedos, eles oravam à beira-mar, porque não tinha quatro paredes, não tinha templo. Mas chegou a equipe movida por uma visão. Chegou um homem chamado Paulo, movido pela visão do Espírito. Oh glória! E sabe o que é o mais lindo? É que essa equipe não veio indicada por ninguém. Essa equipe veio movido pelo Senhor. Essa equipe não agendou nenhuma semana de pregação nas igrejas de Filipos, até porque não tinha. Eles vieram porque Deus deu uma visão para Paulo de madrugada, antes dele adormecer e se deitar. Você não está entendendo. Nós somos de um tempo em que a igreja não precisa de agenda quando ela já tem uma visão. A igreja não precisa de convite quando ela já tem uma visão que é para ontem, que é urgente. Eles chegam em Filipos, eles saem à beira-mar e Paulo começa a pregar. Lídia, uma vendedora de tecido importado, abre o coração para estar ouvindo aquilo que Paulo dizia, aquilo que Paulo ensinava. E de repente Lídia recebe a Paulo em sua casa, e a pregação do evangelho é acolhida com muito apreço, de modo que eles aceitaram ser batizados por Paulo e a equipe de missões, e a igreja começou a se fortalecer. Lídia abriu as portas da sua casa para começar o trabalho do Senhor Jesus dentro da sua residência. Mas algo dizia para Paulo: os cultos ao ar livre não podem parar. Depois de ganhar a família de Lídia e batizá-los, algo dizia para Paulo: os cultos na rua não podem parar. É maravilhoso quando Deus nos abençoa com templos, mas a visão das ruas, dos becos, das praças, eu vi nessa vigília dizer: ela não pode parar. Alguém está ouvindo o que Deus está dizendo aqui esta noite? É maravilhoso o teu auditório Canaã, que é referência em todo o Amazonas, mas a visão que começou numa esquina há 2000 anos, ela não pode parar. E num belo dia, saindo a oração para o culto missionário, porque o culto à beira-mar era um culto missionário, o culto, e saindo nós,
à oração, ao culto missionário, ao culto de missões. Nos saiu ao encontro. Eu gosto dessa parte. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. E indo nós fazer aquilo que Deus nos mandou. Escute. E indo cumprir a visão que Deus nos deu. Indo nós se posicionar num ambiente que Deus nos revelou de madrugada. Coisa boa é crente que ainda ora de madrugada, irmão. Esses crentes têm facilidade em entregar literatura. Esses crentes, irmão Odileia, têm facilidade em fazer evangelismo. Esses crentes que vêm para a vigília em plena madrugada como essa, esses não têm dificuldade em impactar esse Amazonas. E saindo nós para cumprir a visão que Deus nos deu, nos saiu ao encontro a feiticeira da cidade. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A que tinha um espírito de adivinhação saiu para cumprimentar os que tinham o espírito do Senhor. Nos saiu ao encontro a feiticeira. Queridos, Filipos é um ambiente tão dominado pela magia negra que a autoridade espiritual dessa cidade, pastor Renato, é uma feiticeira. Você já parou para reparar nesse texto? A profeta de Filipos é uma mulher que faz sacrifício para demônios. E detalhe, o diabo abriu uma firma, pastor, em Filipos, porque ela trabalha para o Estado, fazendo rituais de magia negra. Ela trabalha para o Estado, para Roma, para a colônia. Meu amigo Bruce, profeta para essa geração. Ela trabalha para o Estado. Pessoas de outras nações pagavam caro, agendavam meses antes para ouvir o que o diabo falava através dessa feiticeira. E essa feiticeira, irmão, uma sessão com ela custava muito. E a história vai dizer que essas obras de feitiçaria, magia negra, de ocultismo, misticismo com essa feiticeira, era cultura da cidade. Cultura, adorar demônios. Olha, a entidade baixou aqui e ele quer que você sacrifique teu recém-nascido para aquele negócio dar certo. Quando essa feiticeira abria a boca, todo mundo parava para ela é a maior autoridade espiritual de Filipos, até a hora em que Paulo coloca a planta do pé nessa cidade. Ela era a maior autoridade espiritual até o momento que chega a equipe missionária. E quando nós estávamos indo cumprir a visão que recebemos, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela declarou e gritou para todos ouvirem, praça pública: estes homens, número 1, são judeus, são servos do Deus Altíssimo. Número 2, número 3, eles vieram nos anunciar a salvação. Queridos, a feiticeira sabe quem eles são. A feiticeira sabe de quem eles são. E sabe o que eles vieram fazer naquele território.
Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Uma equipe de missões aonde chega até o inferno reconhece. Não, eu vim nessa madrugada dizer que aonde chega o missionário da Boas Novas, até o império das trevas reconhece. Escuta, só que tem um negócio, e essa é, irmão, se tu não pular dessa cadeira é porque tu não faz parte dessa equipe. A maior autoridade espiritual dessa cidade, antes de Paulo chegar, quem era? Feiticeira. Bora lá? A maior autoridade espiritual da cidade antes de Paulo era? A maior autoridade antes de Paulo era? Só que uma coisa curiosa, quem saiu para reconhecer não foi Paulo que saiu do seu culto, da sua hospedagem para reconhecer a feiticeira como autoridade. Mas foi a feiticeira, muito bem paga pelo Estado e cheio de gente para atender, que cancelou os compromissos do dia, só para sair na rua gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não, você não está entendendo, irmão. O diabo levanta quem ele quiser, mas quando Deus envia o missionário, a autoridade do diabo tem que respeitar, a autoridade do inferno tem que respeitar. Aleluia. Eu vim nessa madrugada para dizer que aonde tu colocar a planta do teu pé, a autoridade do diabo vai reconhecer. Não foi Paulo que parou para respeitar a unção da feiticeira, foi a feiticeira que parou o expediente para respeitar a unção de Paulo. Não, eu estou recebendo graça aqui, irmão. Eu estou recebendo graça aqui, irmão. Eu vim aqui avisar com antecedência: esse carnaval vai ser diferente. Não, pera lá. Eu vim dizer que esse carnaval vai ser diferente, porque vão reconhecer a autoridade, o impacto evangelístico durante a cerimônia. Guitarra, vem guitarra. Bateria está aí ainda para mim terminar em nome de Jesus. Olha para o seu companheiro e diz: esse carnaval vai ser diferente. Não, fala: esse carnaval vai ser diferente. Vai terminar antes da hora. Ah, irmão, quem está entendendo? Vai terminar antes da hora, porque o impacto evangelístico está vindo aí. Cadê? Eu estou vendo crente recebendo autoridade aqui nessa vigília, irmão. Eu vim aqui como profeta com a palavra revelada. Esse carnaval vai terminar antes da hora esse ano. Assim diz o Senhor: ainda tem vaga para cumprir a visão. Quem vai? Ainda tem vaga no batalhão. Quem vai?
Estes homens são servos do Deus Altíssimo. São servos e nos anunciam a salvação. Esse ano a autoridade das trevas vai reconhecer a Assembleia de Deus e Adão dentro do sambódromo. Chegou os mensageiros das boas novas. Tem mensageiro de boas novas aqui, irmão? Ou eu errei o auditório? Não, pelo amor de Deus, tem mensageiro de boas novas. Ou eu errei o auditório? Senta 5 minutos. Só que esse reconhecimento do diabo incomodou a Paulo. Esse reconhecimento incomodou. Porque aquele que é cheio de espírito de adivinhação incomoda aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Porque no dia que aqueles que são cheios de espírito imundo não me incomodar, eu já faço parte do time. Mas Paulo, incomodado, voltou ao Espírito. Depois de muitos dias, né, Bruce? Depois de muitos dias já incomodado, voltou e disse ao Espírito, porque missionário não reprime pessoas. Voltou e disse ao Espírito, porque quem reprime pessoas não é missionário, irmão. Que quem chuta pessoas só porque vivem no lamaçal de pecado não é missionário. Paulo não disse à jovem, disse ao Espírito: te mando que saias dela em nome de Jesus Cristo. E imediatamente a moça foi liberta. E vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava falida, olha só, vendo os seus senhores que a fonte de lucro do inferno estava quebrada. Vou melhorar. E vendo as autoridades locais que a firma de feitiçaria estava com a banca virada. Vou melhorar para ver se você reage melhor. E vendo as autoridades romanas que a empresa do diabo quebrou. Não, porque esse carnaval vai quebrar. Não. Eu vim dizer que a empresa nesse carnaval vai quebrar. Vai quebrar. A firma do diabo vai quebrar. Vai falir. Tá chegando aí o impacto evangelístico. Tá chegando aí o Vai. Vai quebrar. Porque aonde tem missões, toda empresa aberta pelo diabo quebra.
está vendendo as imoralidades, os adultérios, está faltando missionário lá. Porque aonde chega uma equipe movida por uma visão, essa firma sempre fale. E esse carnaval vai falir, irmão. Essa firma não vai render esse ano. Senta um minutinho. Estou muito afobado. Senta um minutinho. Eu acho que eles vão até 5, pastor. Vão. Ainda tem gente boa para vir ministrar aqui. Louvor, testemunho, palavra ainda. Rapaz, nós temos que prender 2 homens. Porque esses 2 homens com uma palavra faliu a cultura da nossa cidade e quebrou a nossa maior firma de lucratividade. Irmão, entenda uma coisa. Sabe por que os romanos vão se levantar contra Paulo e Silas? Porque com uma palavra não vai ter mais feitiçaria no lugar. E agora? E vai ter que devolver o dinheiro do pessoal que pagou antecipado. E as agendas para daqui a um ano, com exceção com a feiticeira? Olha, ela está crente, carteirinha e tudo. Está servindo na Iadã aqui em Filipos. Desceu as águas batismais e o testemunho dela é forte. Mas o que a gente faz com os cabras que com uma palavra quebrou a nossa cidade? A economia foi afetada, irmão. A economia foi afetada, irmão. É por isso que eles vão prender a Paulo e Silas. Isso é inadmissível, quebrar a economia do Estado só usando o nome de Jesus. Porque na verdade as autoridades políticas querem nem saber se a moça está liberta. Quer saber é se está entrando dinheiro com os rituais de magia negra. Prenderam a Paulo e Silas. E diz o texto: levando ao carcereiro, deu ordem que os prendessem com a máxima segurança. Você lembra desse detalhe do versículo? Ordenando ao carcereiro que os guardassem. Irmão, Paulo e Silas apanharam em praça pública, de vara, tiveram as roupas rasgadas. Os homens estão mal se aguentando em pé, irmão Odileia. Aí a maior autoridade do estado chega para o carcereiro do Carandiru e diz: eu quero a cela mais protegida para esses 2 homens aqui, que eles são perigosos. Com uma palavra, em menos de 1 minuto, eles quebraram o nosso estado economicamente e espiritualmente. São violentos esses homens. São perigosos esse sujeito aqui. A gente se manteve anos, décadas, e eles com menos de 1 semana que pisaram aqui, quebrou tudo. Vamos ter que devolver milhões em oferenda. Prende que esses homens são perigosos. Não vai olhando para a cara deles, não, que eles têm cara de leso, mas quando abre a boca estão todo arrebentado, sangrando do pé à cabeça. Mas isso quando bate o pé, mas isso quando invoca a autoridade do nome de Jesus, quebrou a economia do Estado. Você é mais do que aparenta, viu, crente? Você é mais do que aparenta, viu, crente? Você é mais, porque quando tu te posicionar, até o Estado vai tremer na base. Quando a igreja de Jesus se posiciona no Evangelho, até o Estado treme.
A igreja não precisa do Estado, mas o Estado só está de pé por causa da igreja. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Tá gravando? Tá gravando em nome de Jesus? A igreja não depende do Estado. A igreja não depende do atual governo, nem do anterior e nem dos que virão depois. Pode sentar quem quiser na presidência da República. Enquanto a igreja estiver posicionada, quero ver quem vai segurar. Porque o governo não derruba a igreja, mas a igreja já rompeu com muitos governos ao longo de 2000 anos. Porque o Estado não para a igreja, agora a igreja de joelho dobrado. Ela é a razão pela qual o Estado não cai. Ela é o pilar da sociedade, é a igreja. A igreja é o sustentáculo do povo brasileiro. A igreja. O diabo não deitou e rolou ainda, porque ainda tem um povo que ora. Fez na Venezuela, na Argentina, no Canadá. Aqui no Brasil vai ter que esperar mais um pouco. Aqui, por mim, ele espera o anticristo começar o governo. Porque enquanto a igreja estiver na terra, o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. Eu estou sentindo uma graça, um poder que desce aqui, irmão. Eu vejo Deus revestindo essa igreja. Eu vejo Deus preparando. Esse estado vai ser impactado por essa igreja. Esse estado vai ser impactado. Lança Paulo e Silas no cárcere interior. Jesus me guarda depois dessa pregação. Lançou Paulo e Silas no cárcere interior, na cela mais protegida. Paulo, Silas, sem ver o rosto um do outro, porque é tudo escuro lá embaixo. Pés no tronco e pulsos na parede com grilhões. Ô Paulo, dá pra gente realizar o culto de hoje que ainda falta? Porque a gente expulsou o demônio quando a gente estava indo para o culto. Aí a gente expulsou o demônio. E aí a gente fomos presos antes de chegar na praia para cultuar. Mas dá pra gente aproveitar o dia de hoje ainda pra gente realizar esse culto? Dá, eu começo com a oração e tu puxa o louvor. Sabe como é que se chamava o cárcere interior? Inferno escuro. Sabe por quê? Porque lá embaixo não tinha entrada de luz do dia. E o único momento que os prisioneiros lá embaixo viam o rosto um do outro é quando o carcereiro descia lá embaixo com as tochas. Depois que ele ia embora, que fazia a inspeção, eles não viam o rosto do outro. Paulo, no cárcere interior, não vê o rosto de Silas, e Silas não vê o rosto de Paulo. Foi por isso que eles decidiram fazer barulho para saber que estava pertinho um do outro. Porque a gente não precisa ver o rosto de um irmão para a gente saber que ele está no mesmo propósito. Lá no cárcere interior, me dá só 5 minutos, pastor. 5 minutos. Já bateu 45 minutos. Eu preciso só de 5. Lá embaixo era um inferno, irmão. Porque o cárcere interior adoecia os corpos dos prisioneiros.
Eles não respiravam direito lá embaixo. Lá era úmido, era o inferno. Uma semana lá embaixo, eles começavam a ter visagens. Uma semana lá embaixo, eles contraíam esquizofrenia. Eles ficavam dementes lá embaixo. Porque não é à toa que o cárcere interior era chamado de inferno tenebroso ou inferno escuro em algumas traduções da história. Inferno escuro, porque não se via nada lá embaixo. Era úmido. O cárcere interior mexia com o físico e mexia com o psicológico dos prisioneiros. Só que esse inferno escuro não vai mexer com Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas vai mexer com esse lugar. Esse lugar não vai mexer com Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, poucas horas depois, nesse lugar, as cadeias se quebrarão, as portas se abrirão. E diz o texto que Paulo entrou na oração e Silas começou a cantar. Eram uns gritando, outros amaldiçoando, outros xingando, outros tendo demência, possuído, cão nos coros lá para dentro. Quando de repente ouviu-se de longe: porque ele vive, posso crer no ar. Porque ele vive. No meio do cárcere interior, temor não, temor não há. Eu sei está. Não foi Paulo e Silas que pararam para ouvir os outros presos, mas os outros presos, diz a Bíblia, os escutavam, porque ele vive. O quê? Louvores a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, de modo que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces, o fundamento, a base do lugar se moveu. E foram abertas todas as portas. Caíram as cadeias e foram abertas as portas de todos. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Eu vim profetizar: nesse carnaval o mundo vai parar para escutar a igreja. Eu vim dizer que nesse carnaval o mundo vai ouvir a igreja. Eu vim dizer que nesse carnaval os foliões vão ouvir a igreja.
porque os outros presos ouviram a Paulo e Silas. Foram abertas as prisões de todos, caíram as algemas de todos. E o culto continuou. E para concluir, eu só consigo imaginar. E para concluir essa ministração, eu só consigo imaginar que o hino deve ter sido mais ou menos esse depois do terremoto. Não há ferrolhos. O quê? Que se fechem diante da tua voz. Não há dor, nem culpa. O quê? Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. Quero ouvir todo o auditório. Na voz daquele que tudo criou, por sua palavra. É o quê? Escudo para os que nele creem. Quantos podem glorificar? As portas vão se abrir, o recurso vai chegar e a voz da igreja vai ecoar. Quero ouvir, vá! Não há doença. O quê? Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. O quê? Quero ouvir, quero ouvir. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Essa é a mensagem. Quem vai? Olhos de Jesus e tocarei. E as portas jamais fecharão. Bora! A cidade é de ouro. Eu quero ouvir a voz da igreja, vai. De jaspe. Vocês a segunda voz. Além do rio azul. Bora, batera. Tristeza. O quê? Nunca mais. Morte, choro. Tristeza.
Saudações de paz a todos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado. As palmas que louvam o nome do Senhor. Obrigadão, tá? Deus te abençoe. Obrigado.